Nós já vamos começar a receita tradicional de colomba pascal para o domingo de Páscoa. Mas antes deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora sim, vamos para o vídeo. Hoje vamos aprender a fazer a tradicional colomba pascal para o domingo de Páscoa, preparada pela especialista em culinária Vivi Lavrat. O rendimento desta receita, composta por 5 etapas, é de uma colomba recheada e glaciada de aproximadamente 750 gramas. No dia anterior ao que você tiver escolhido para fazer a receita, prepare a manteiga aromatizada misturando raspas de casca de laranja com a manteiga para que ela ganhe mais sabor até o momento de usar. O modo mais fácil é deixar a manteiga amolecer e só então acrescentar as raspas e misturar. Conserve na geladeira até mais ou menos 1 hora antes de preparar a massa, para que dê tempo de ela amolecer e ficar em ponto de pomada. Para esta primeira etapa, você vai precisar de 100 gramas de manteiga sem sal e raspas da casca de uma laranja. Massa, 250 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga aromatizada, um ovo inteiro mais uma gema, 80 ml de água, 60 gramas de açúcar, 20 gramas ou uma colher de sopa de mel, 5 gramas de leite integral em pó, 3 gramas de extrato de baunilha, 1 colher de chá, 3 gramas de sal, 2 gramas de fermento biológico seco instantâneo, 1 colher de chá. Recheio, 70 gramas de gotas de chocolate amargo ou 60 gramas de casquinhas de laranja cristalizadas ou 40 gramas de gotas de chocolate amargo e 30 gramas de casquinhas de laranja cristalizadas, ou nada. A massa já é super saborosa. Se não tiver esses ingredientes em casa, não se preocupe. Glacê de amêndoas, 40 gramas de farinha de amêndoas, uma clara, 50 gramas de açúcar, 20 gramas amido de milho ou 15 gramas de farinha de milho. Decoração, amêndoas inteiras e açúcar de confeiteiro a gosto. Modo de preparo: por etapas da massa, comece fervendo a quantidade total de água da receita e, com ela, dilua o açúcar, formando uma calda. O açúcar diluído é mais facilmente absorvido pela massa. Deixe esfriar bem antes de utilizar. Em uma tigela, coloque o ovo inteiro e a gema, reservando a clara que sobrar para fazer o glacê de amêndoas. Bata com um garfo, adicione a calda de açúcar, o mel, a baunilha e misture bem. Em outra vasilha, coloque a farinha peneirada, o leite em pó, o sal e o fermento biológico instantâneo seco. Aos poucos, vá adicionando a mistura líquida. No início, uma sugestão é ir mexendo com o auxílio de uma espátula de silicone ou uma colher de pau. Modelagem: se você tiver formas próprias para colomba em casa, faça a modelagem tradicional em forma de pomba. Caso não tenha, use uma de pão ou de bolo inglês. Comece enfarinhando a bancada e colocando a massa sobre a farinha. Ela ainda vai estar grudenta, então seja rápido ao manusear. Depois, divida-a em 2 partes, uma ligeiramente maior do que a outra. Com a ponta dos dedos, vá abrindo o pedaço maior da massa em formato de retângulo e cubra com o recheio escolhido. A consistência não pode ser nem tão grossa e nem tão fina. Vá enrolando a massa sobre ela mesma como se fosse um rocambole, deixando-a no comprimento das asas da sua forma. Transfira essa massa modelada para a forma e pressione a parte central com 4 dedos unidos, para abaixar a parte onde você colocará o corpo. Faça o mesmo procedimento com o outro pedaço de massa, porém, um rolo mais comprido, pois esse será o corpo da colomba. Coloque na forma, cubra com plástico, e deixe crescer até quase alcançar a borda da forma. Só então você poderá colocar o glacê de amêndoas e levar ao forno. Glacê de amêndoas: se você não tiver achado farinha de amêndoas, não se preocupe, dá para fazer em casa com a ajuda de um multiprocessador ou liquidificador. Basta colocar as amêndoas na jarra e bater até que fique bem triturada. Para preparar o glacê, coloque as claras em uma tigela, acrescente o açúcar e misture bem com um batedor de arame. Se não tiver, um garfo resolve. Depois, vá juntando a farinha de amêndoas e continue misturando. Por último, junte o amido ou a farinha de milho. A consistência não pode ser nem tão grossa, porque depois de assada pode soltar da colomba, e nem tão fina, para que não escorra tanto. Dica extra: caso tenha ficado muito grossa, corrija com mais um pouco de claras. Se estiver muito líquida, junte mais amido de milho e farinha de amêndoas. Depois de pronto, leve à geladeira para ser usado quando a colomba tiver crescido. Finalização: forneamento e resfriamento. Ligue o forno e deixe pré-aquecer a 200 graus Celsius. Tire o glacê de amêndoas da geladeira e com o saco de confeitar, ou com uma colher, cubra a superfície da massa. Não coloque muito glacê próximo à forma para evitar que derrame. Para decorar, coloque algumas amêndoas. Se quiser, polvilhe um pouco de açúcar de confeiteiro. Isso deixa o glacê mais brilhoso e uma casquinha mais craquelada depois de assada. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus Celsius e diminua a temperatura para 180 graus Celsius. Depois de 10 minutos, baixe para 170 graus Celsius e deixe mais uns 25 minutos, o tempo vai depender do forno. Se tiver um termômetro do tipo espeto, também conhecido como sonda, confira se está pronta vendo se a temperatura interna está em 91-92 graus C.
Tire a colomba do forno e aguarde o seu total resfriamento para colocá-la em saco de celofane para alimentos, retirando o ar e fechando bem. E pronto. Espere um pouco e é só servir.